E aí, cartoleiros, vamos lá para a 18ª rodada do Cartola. E na 17ª rodada fizemos uma boa pontuação, 78 pontos, uma pontuação bacana. E agora vamos tentar manter aí a média das últimas rodadas, que a gente vem pontuando bem. Vamos lá. No gol, vou de Santos, do Atlético Paranaense. Como toda rodada eu falo, escalar goleiro tá complicado. Mas nesse jogo, o Atlético Paranaense joga em casa contra um time reserva do Grêmio. Eu acredito que o Santos pode ter uma boa pontuação com defesas difíceis. E quem sabe, com pouco de sorte, diria então com muita sorte, garantindo o SG. Mas estou contando mesmo com a defesa difícil. Nas laterais, vou de Guga, do Atlético Mineiro. E o Atlético que enfrenta o Sport, jogando em casa. Diria que o Atlético é o principal favorito da rodada. O Sport que nas últimas rodadas não tem apresentado um bom futebol. Por isso o Guga acredito que seja uma excelente opção. Desvalorizado, até pagar uma cartoleta interessante também para quem precisa. Então minha primeira opção vou com ele. E na segunda opção eu vou dobrar as laterais do Atlético Mineiro. Vou de Guilherme Arana, também está desvalorizado aí para quem quiser ganhar cartoleta. Ele pode garantir também um SG. Até essa dobradinha é justamente pensando num possível SG do Atlético. E Guilherme Arana, ele apoia no ataque, pode pontuar também roubando bola. Acredito que essa dobradinha do Atlético Mineiro nas laterais é uma ótima opção. Na zaga, vou fazer uma aposta aqui, não está entre os mais escalados, mas zagueiro também está bem complicado de escalar. Então vou apostar aqui no Eduardo Brock, zagueiro do Ceará. Ceará que enfrenta o Coritiba. E eu acredito que o Ceará tem grande chance de vitória jogando em casa. Por isso, uma apostinha aí no Eduardo. Uma outra opção, Léo Ortiz. O Red Bull Bragantino enfrenta o Goiás. Acredito que o Red Bull deve vencer essa partida, enfrentando aí o último colocado. Um duelo da parte de baixo da tabela, onde ambas as equipes estão ali na zona de rebaixamento. Mas o fator casa acredito que deve ajudar, ainda que sem torcida, a equipe do Red Bull Bragantino. O Júnior Alonso é uma opção interessante de zagueiro também. Só não coloquei o Júnior Alonso porque já dobrei as laterais do Atlético Mineiro. Por isso não quis triplicar a defesa do Atlético. Mas para quem quiser, Júnior Alonso também é bom. E até mesmo no gol, acho que o Everson pode ser uma opção interessante. E também o Cleiton, o goleiro do Red Bull Bragantino, também acho uma opção interessante para goleiro. Eu não tinha comentado antes, né? Mas aí já fica a dica também. No meio de campo, é ele, Thiago Galhardo, Internacional jogando em casa contra o Flamengo. E acredito que Thiago Galhardo deve garantir os pontos dele com gol ou com assistência, ou não sei como, mas vai fazer uma pontuação, acredito que interessante na rodada. O jogo é difícil, aí já é um jogo da ponta da tabela, da ponta de cima da tabela. Um duelo bem interessante de duas equipes que estão brigando por título. E acredito que Thiago Galhardo deve mais uma vez representar e fazer uma boa pontuação. Segunda opção de meio de campo aqui, vou de Vina, o mais conhecido também como Vinícius do Ceará. Como eu falei anteriormente, o Ceará jogando contra o Coritiba em casa tem um certo favoritismo na partida. O Vinícius, ele tem feito gols, tem atuado bem,
tem sido decisivo a favor do Ceará. Uma outra opção interessante do próprio Ceará é o Fernando Sobral, também é uma excelente opção. Garante pontos aí com roubada de bola, quem sabe com assistência. Então quem quiser até dobrar, é uma opção forte. Fazer uma outra apostinha aqui, fugindo dos mais escalados, jogar de Bruno Tubarão, ele que já tem uma mitada no campeonato, e acredito que é um jogo favorável para ele deixar até mesmo um gol na partida. Ele que se apresenta também bastante no ataque, é um jogador ofensivo, por isso vai ficar nossa apostinha nele. Aqui no ataque, vou fechar com Savarino. Savarino na última rodada foi muito bem, fez acima dos 10 pontos. E ele tem, para efeito de cartola, nas últimas rodadas tido um grande salto na pontuação. Ele não começou tão bem no cartola, mas nessas últimas rodadas ele subiu a pontuação dele, tem jogado muito bem, até mesmo sendo convocado para a seleção do país dele. Então a gente vai fechar com ele. A segunda opção eu já vou aqui pro Keno, já vou dobrar o Atlético Mineiro. Então o Keno já vou meter de capitão. O Atlético, que nem eu disse anteriormente, na minha opinião é o principal favorito da rodada. E acredito que o Keno tem tudo para pontuar bem, com gol, com assistência, sofrendo falta, com desarme. Então é uma rodada que eu não espero nada menos do que 10 pontos, no mínimo, do Keno, para dobrar para 20 pontos, pelo menos. Por isso a gente vai fechar com ele. E no ataque aqui, nossa terceira opção no ataque, Claudinho do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que deve vencer o Goiás. E o Claudinho que tem feito gols, tem atuado muito no ataque ofensivamente, tem ajudado bastante, dos principais jogadores do Red Bull até o momento, e a gente vai fechar com ele. Uma outra opção, até pensei em fazer isso, colocar o Eduardo Sacha e triplicar o ataque do Atlético Mineiro. Acho uma opção interessante também, mas para quem não quiser, tem o Pedro, que está também desvalorizado, atacante do Flamengo, é artilheiro, é fazedor de gol, é uma ótima opção também. E de técnico, não poderia deixar de fora, a não ser por falta de cartoleta, né? Mas como consegui pegar o Sampaoli, fechar com o Sampaoli, que nem eu comentei aqui algumas vezes ao longo do vídeo, o Atlético Mineiro é o principal favorito. Então, bora escalar o técnico do time que é mais favorito da rodada, Sampaoli. Para quem não quiser, o técnico do Ceará, eu acho uma boa opção também, e o técnico do Red Bull Bragantino. Para mim, os 3 principais favoritos da rodada, considerando, né, a fragilidade dos adversários. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa rodada. Antes, se inscrevam no canal, deixa o like e, se possível, compartilhe. É nóis, boa mitada a todos e até a próxima. Valeu!